Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao meu canal aqui do YouTube. E neste vídeo daqui eu quero falar qual que é a estratégia mais segura e rentável em opções para qualquer iniciante. Então, eu acho que essa é uma das dúvidas que acabam mais surgindo, né, Léo? Eu tô começando agora no mercado de opções, qual que é a melhor estratégia que eu posso executar? Eu quero trabalhar de forma segura, mas ter uma boa rentabilidade. Então, eu vou falar aqui exatamente qual que é a estratégia, como é que você pode fazer e em quais ativos também. Antes de mais nada, já faz o seguinte, ó, já se inscreve aqui no canal se você não está inscrito, se inscreve, clica no botão aqui embaixo, no sininho para receber as notificações de novos vídeos e vamos nessa! Dentro do mercado de opções temos diversas classificações de estratégias e um conceito bem legal que surgiu, que foi o próprio Warren Buffett que trouxe, eram das estratégias ganha-ganha. O que a gente pode separar aqui é justamente esses dois tipos de estratégias, as estratégias ganha-ganha e as estratégias perde-ganha. Warren Buffett ele declarou que fazia isso desde 1997, salvo engano, nas ações da Coca-Cola, que foi um dos ativos que trouxe maior rentabilidade aí para o Warren Buffett. E ele ficava recebendo dinheiro até ter que comprar as ações da Coca-Cola, e a partir do momento que ele comprou as ações da Coca-Cola, o preço já estava lá embaixo, seu custo médio de aquisição foi lá no chão. E ele chamou esse tipo de estratégia ganha-ganha, porque você está sempre ganhando com as opções. Nesse caso, imagina que você tem o seguinte, duas carteiras, uma carteira de ações e uma carteira de opções, onde está o seu dinheiro. Nas estratégias ganha-ganha, você sempre está ganhando com o mercado de opções. Em troca, você pode ter a obrigação de ter que comprar um determinado ativo por um determinado preço ou vender esse ativo por um determinado preço também. Então, ele classificou esse tipo de estratégia de ganha-ganha e chamamos aqui de estratégias de renda. Uma das estratégias de renda mais clássicas que tem é o lançamento sintético. Quando eu comecei no mercado de opções, eu costumava fazer muito lançamento coberto, né? Que é basicamente você tem uma ação e você se obriga a vender essa ação se o mercado subir muito e você recebe dinheiro por isso. Essa estratégia é chamada de lançamento coberto, muitas pessoas chamam de financiamento ou de dividendos sintéticos. Só que naquela época, quando eu comecei no mercado, em meados de 2012, não tinha liquidez nas opções de venda. O que as opções de venda? As opções de venda garantem ao comprador o direito de vender um determinado ativo por um determinado preço e uma determinada data. Aí você fala, beleza, ele tem o direito de vender a ação. Quem que vai comprar as ações dele? Justamente a contraparte, quem está vendendo a put. Então todo mundo que vende uma opção tem uma obrigação, recebe dinheiro em troca de uma obrigação. No caso de uma opção de venda, você recebe dinheiro em troca da obrigação de ter que comprar a ação ou o ativo se o mercado cair. E essa é uma estratégia muito simples que com 2 cliques ali você executa a estratégia. Então a gente tem aqui um exemplo de Banco do Brasil. Banco do Brasil cotado aqui a R$ 47,60. E o que acontece? O que seria uma estratégia de lançamento sintético ou venda de put? Você vende uma put onde tem obrigação aí em 16 dias de comprar a ação a R$ 46,08 se o mercado cair e recebe 44 centavos por isso, R$ 44, visto que o lote mínimo para operar opções é de 100 em 100. Agora, tem uma condição muito importante aqui. Primeiro é que você tem que fazer a seleção, já que você tem que comprar ações, seu risco é comprar ações se o mercado cair demais, você tem que fazer a seleção e a escolha de boas empresas. Léo, o que seria isso? Você vai ter que olhar a performance da empresa, você tem que olhar o risco de longo prazo da empresa e para isso é importante e fundamental fazer uma análise de balanço, analisar o demonstrativo de resultados, analisar o balanço e analisar também os indicadores de valuation, os indicadores de preço. Porque muitas pessoas começam a fazer o lançamento sintético só para receber taxa. Então teve um caso muito interessante aí que a gente recebeu aí uma mensagem de uns parceiros e falando, o meu cliente aqui se enroscou com venda de put. O que acontece? O que esse cliente fez? Ele começou a vender essas opções de venda de Magazine Luiza a tal ponto que a obrigação dele era em comprar as ações. Mas qual que é o porém? Ele tinha o dinheiro dele todo alocado em títulos de renda fixa, em outras ações e tudo mais. Aproximadamente 8 milhões. Então, quando você vai executar esse tipo de estratégia de renda aqui, você não precisa ter o dinheiro em conta corrente.
a corretora vai pegar esse valor aqui que está alocado em outros ativos e vai falar, ó, vou usar isso daqui como margem de garantia. Se você tiver que comprar ação, esse dinheiro está travado e a gente vai usar esse dinheiro se você tiver que comprar ação. O que aconteceu? O mercado despencou, estava ganhando excelentes taxas porque é um ativo mais volátil, paga bem e tudo mais. Só que no final das contas, ele teria que comprar esses 8 milhões de reais em ações, ou seja, ele tinha que liquidar tudo ali que ele tinha. Investimento em renda fixa, investimento em outras ações que ele tinha. E para ser bem sincero, nesse caso específico aqui, se ele fez isso, ele ganhou muito dinheiro. Talvez tenha transformado aí os 8 milhões em talvez 16 ou até 20 pelo preço que ele tinha que comprar o ativo. Mas qual que é o ponto? Você que está começando no mercado, você vai falar, mas Léo, eu não tenho essa habilidade, eu vou até colocar um vídeo aqui de como que faz análise de uma ação, olhando alguns principais indicadores, a gente soltou um vídeo aqui no canal, mas para quem está começando, acaba tendo essa dificuldade, falando, Léo, eu não sei fazer análise de balanço, eu não sei analisar o demonstrativo de resultado da empresa, eu não sei se analisar se essa empresa tem um risco de longo prazo ou não, tem uma vantagem competitiva de longo prazo ou não, para que eu possa ter que assumir o risco de comprar ação. O que é que eu posso fazer? Para isso, existem o que a gente chama de ETFs. Então, os ETFs são fundos que são negociados no mercado que replicam determinados índices. Então, você tem aqui, ó, no Brasil, BOVA11, que inclusive você consegue fazer de uma em uma opção. Então, isso daí já facilita bastante, até mesmo para quem tem pouco dinheiro, que ele replica o quê? O índice Bovespa. Então, é o fundo que replica exatamente o que você tem ali no índice Bovespa. Nos Estados Unidos, você tem SPY, que é o ETF do índice S&P 500. Você tem QQQ, que é o ETF que replica a Nasdaq, as empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Você tem aí WM, que replica o índice Russell 2000. Você tem a XLE, que replica um índice que tem as empresas do setor de energia. Você tem a XLU, lá nos Estados Unidos, que replica empresas do setor de utilidades, ou seja, saneamento e tudo mais. Então, quando você aloca o dinheiro num ETF, o seu risco acaba sendo reduzido drasticamente. Por quê? Porque o ETF ele já é naturalmente diversificado. Um SPY, por exemplo, ele vai pegar as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, imagina, beleza, uma empresa quebrou, mas você tem 499, então o risco de longo prazo nesses ETFs é muito baixo. Agora, em contrapartida, o que acontece? Você tem naturalmente uma volatilidade menor nesses ETFs. E o que isso implica? Taxas menores também. Obviamente, nos Estados Unidos, para esses índices, SPY, QQQ, você tem vencimento diário de opções. Então, você poderia executar a estratégia de lançamento sintético, até mesmo se quisesse, todos os dias. Só que nos Estados Unidos fica um pouco mais caro. Por quê? No Brasil, a gente tem aqui o BOVA11, que você consegue fazer de uma em uma opção. Então, com R$100 ali que você tem, você já consegue executar esse tipo de estratégia. No SPY, você só consegue fazer de 100 em 100 e o preço do ativo aqui do ETF de $480. Então, você precisaria basicamente de $48 mil caso precisasse comprar esses ativos. Então, obviamente tem alguns ETFs mais baratos, como XLE, XLU e etc. Mas a forma mais segura para você trabalhar esse tipo de estratégia, que é o lançamento sintético, são com os ETFs. Depois de ter escolhido um eventual ETF, você vai precisar ou você pode vender opções com baixa probabilidade de exercício. Então, beleza, meu risco é ter que comprar um determinado ativo se ele cair muito. E uma condição interessante é que você só compre o ativo de fato se ele tiver caído muito, se tiver com muito desconto ali. Então, para isso, você precisa escolher opções onde há uma baixa probabilidade desse exercício acontecer. Por exemplo, eu peguei aqui BOVA11 e como é que analisamos isso daqui? Tem uma variávelzinha nas plataformas chamadas de delta. O delta ele me diz o que acontece com o preço da opção se o ativo sobe R$1 ou cai R$1. Então aqui nesse exemplo, essa opção aqui, ó, que tem valor de exercício nos 112, ela tem compradora 65, vendedora 68. Então ele me sugere que se o mercado sobe R$1, essa opção desvaloriza 15 centavos. Só que como o mercado e o próprio método Black-Scholes, que é o que traz esse delta aqui, ele trabalha sob uma hipótese de que o comportamento de preço
se dá através de uma distribuição normal padrão, isso aqui também pode ser traduzido em probabilidade. Então as opções aqui com delta 15, por exemplo, me sugere 15% de chances de eventualmente ter que comprar a ação ou o ativo. Bom, aqui a gente tem, caso fizesse a venda dessa opção, com valor de exercício nos 112, com o BOVA 11 aqui a 117, se caísse aqui para os 112, seria obrigado a comprar, mas em troca eu estou recebendo 65 centavos. Isso equivale a 0,58% de rentabilidade em 16 dias. Beleza, se eu pegar aqui um dos índices ali, o XLE, que também tem vencimento semanal, aqui já nos Estados Unidos, de opções, a gente já está falando aqui, ó, de um delta aproximadamente em 15, recebendo 23 dólares, com a obrigação de ter que comprar o ativo 83, ele está saindo a 85. Aqui já muda um pouco o cenário, porque estamos falando de vencimentos semanais, então nos dá 0,28% por semana. Então, seria equivalente a aproximadamente 1,2% ao mês, o que é uma taxa excelente pensando nos Estados Unidos, visto que a taxa de juros lá é muito menor do que aqui no Brasil. Uma outra dica super importante é que você use a margem de garantia para fazer a venda de suas opções. Como assim, Léo? Vamos dizer que você tem ali, você colocou R$1.000 na bolsa para fazer as operações de lançamento sintético ou venda de put. O que é que você pode fazer? Você pode colocar isso daqui num Tesouro Selic, que tem liquidez diária. Você vai receber a sua rentabilidade de aproximadamente 1% ao mês. E aí o que que acontece? A corretora vai falar, ó, você tem R$1.000 de margem disponível aqui para fazer esse tipo de estratégia. Então você pode executar esse tipo de estratégia. Caso tenha e seja obrigado a comprar a ação ou o ativo, o que que você faz? Isso daqui é a sua garantia. Isso daqui você pode vender como o título de liquidez diária em Tesouro Selic, que ele tem valorização constante. Você vende com o lucro e faz a aquisição do ativo. Aqui, por exemplo, Tesouro Selic 2025 pagando 1,11% ao mês. Então, olha que condição interessante. Você estava recebendo ali 0,58% de taxa na venda de put, no lançamento sintético. E se você faz simplesmente essa jogada de alocar o capital no Tesouro Selic e usar essa margem para fazer a venda de put, você aumenta essa rentabilidade de 0,58 para 1,69. Então a condição fica muito mais interessante. E depois o quarto passo, obviamente, é comprar as ações ou os ativos se for necessário. Obviamente que há outras estratégias para você postergar o exercício, estratégias de rolagem, você tem estratégias onde você pega o lançamento sintético e adiciona outras estruturas direcionais, como o Batman, a orelha do Batman, o Jade Lizard, o booster sintético, só que são operações estruturadas mais complexas, que obviamente já vai demandar um pouquinho ali, um nível um pouquinho mais avançado para conduzir essas estratégias. Agora me fala aí, você já executa lançamento sintético aqui no Brasil e nos Estados Unidos? Qual que está sendo a sua rentabilidade? Você gosta de executar essas estratégias? Qual o ativo que você usa? Bota nos comentários que eu quero saber. E se tiver gostado desse vídeo, deixa aquele joinha que ajuda bastante aqui o canal, tá? Espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês aí, que possa colocar em prática e já começar a colher os resultados também. No mais é isso, nos vemos na próxima, um grande abraço, tchau, tchau.